Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez com mais uma live, né, do nosso projeto da UNEB Campus 18, projeto de extensão também com fins de pesquisa, denominado Ações de Apoio Psicossocial à Comunidade em Tempos de Crise, né, o fenômeno Covid-19, no qual estamos produzindo não somente informação, mas também o apoio psicossocial à comunidade em nossa região e aberto para quem quiser acessar também, né, as nossas lives e outras ações que estamos realizando, como também atendimentos psicológicos online e rodas de terapia comunitária, né, além de um apoio também através de produtos de higienização e outros mais. Nós queríamos desejar a vocês todas as boas-vindas e gostaríamos de agradecer em especial aos nossos monitores, Timóteo Araújo e Tami Hermano, sem os quais não teríamos a infraestrutura necessária para realizar a nossa live. Então, muito obrigada a vocês, monitores, muito potentes esses rapazes, né, rapaz e moça, né, e queríamos, né, estar tratando mais especificamente hoje de um tema que é muito importante, né, para nosso país. Nós sabemos que no mês passado, no dia 18 de maio, tivemos o Dia Nacional do Enfrentamento à Violência contra a Criança e Adolescente, e esse é um tema que tem estado muito mais a risco, né? E a risco também nesses tempos atuais, no que diz respeito à internet, tendo em vista que nossas crianças e adolescentes estão muito expostos, né, às mídias digitais, né, e a própria internet, a programação da internet, por conta de estarem mais tempo ainda em casa, né, e nesse processo todo de isolamento social. Então, a temática de hoje se trata da violência contra a criança e o adolescente na internet, novos padrões, riscos e consequências. Para estarmos falando, né, sobre a temática, dialogando, nós convidamos algumas pessoas muito especiais para compartilharem conosco esse diálogo digital e vamos estar agora contextualizando um pouco esse tema, né? Nós estivemos visitando o site, né, da Abraço, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e eles trouxeram os dados um tanto assustadores em relação às violências contra crianças e adolescentes, né? Ali uma matéria, né, de março de 2019, relativamente recente, né? Eles trazem que o que mais mata, né, crianças e adolescentes de 1 a 19 anos têm sido as violências, né, e as agressões, no caso, como causas externas, né, e além de acidentes. Além disso, o suicídio tem sido a terceira causa de morte entre crianças e adolescentes. Isso são dados extremamente preocupantes, porque justamente em idades em que a produção e o desejo de viver deveriam se prevalecer, nós vemos um quadro de morte, né, de interrupção da existência, né, de crianças e adolescentes. A Secretaria, né, de Direitos Humanos, Nacional de Direitos Humanos, produziu também recentemente, alguns poucos anos atrás, uma cartilha muito interessante, desculpem, na qual ela insere, né, a internet na agenda da criança, né, pensando nessas questões da violência pela internet. E essa cartilha traz dados estatísticos também extremamente delicados. Por exemplo, que 79%, né, das crianças de 1 a 9 anos, além dessa faixa etária, existem outras informações, a gente está passando apenas algumas que nos chamaram mais atenção, né? Então, 79% das crianças de 1 a 9 anos acessam as redes sociais, né? E 52% das crianças nessa faixa etária têm um perfil próprio nas redes sociais, né? Ou seja, mais de 50% possuem, né, uma página pessoal na internet, né? Uma criança de 1 a 9 anos, crianças de 1 a 9 anos, a gente pensa, fica refletindo se elas têm o discernimento adequado para administrar, se elas não tiverem o suporte dos pais, né? Uma outra informação também muito séria é que 71% nessa faixa etária acessam o computador, né? E apenas 3% acessam a televisão. Isso nos mostra, nos aponta o quanto a internet tem sido
muito utilizada, né, hiperutilizada por essas faixas etárias, e segue-se, as porcentagens, elas são crescentes à medida que a idade vai aumentando, né, ou seja, da infância à adolescência, as estatísticas são preocupantes, né. 49%, né, das crianças nessa faixa etária de 1 a 9 anos entram na internet todo dia ou quase todo dia, né? Isso nos chama a atenção para essa superexposição a esse tipo de canal de comunicação, né, para as crianças dessa faixa etária também. Em relação à legislação, é importante a gente contextualizar que a própria Constituição, né, democrática de 1988, ela traz no artigo 277, né, o papel importante da família e do Estado no sentido de proteger, né, da proteção a essas crianças, né, as crianças e adolescentes. E o ECA, né, que é a Lei 11.829 de 2008, ela ampliou perdão, ela ampliou os crimes cometidos na internet, né, ela ampliou o espectro, né, que envolve, né, essas questões aí da violência contra a criança para as questões da internet também, né, inclusive discriminando quais seriam esses critérios criminosos, como, por exemplo, captar imagens sexuais de crianças e adolescentes, venda, troca, armazenagem, divulgação de imagens de cunho sexual ou erotizador, aliciar por meio, né, da comunicação na internet, aliciar menores, adquirir imagens e expor imagens, dentre outros, né? E no artigo 29, a gente pode observar, né, que ele adequa o controle da internet aos pais, né, à família, como responsáveis por esse controle da internet na vida das crianças, né? Bom, um outro ponto importante, né, que a gente gostaria também de citar, está relacionado justamente aos tipos que são associados, né, tipos de violências que podem estar acontecendo na internet. Nós vamos citar alguns, né, acompanhados de algumas estatísticas também que são muito agravantes. Por exemplo, o cyberbullying, né? Cyberbullying nada mais é do que o bullying, o famoso bullying, né, que é praticado através da internet. E nós sabemos de casos de crianças que cometeram suicídio, crianças pré-adolescentes, adolescentes, por conta, né, desse bullying praticado através das redes sociais, né? Inclusive, há casos nos Estados Unidos de pais que seguiram pelo país, né, que tiveram seus filhos vitimados pelo cyberbullying e saíram pelo país fazendo uma campanha para que fosse feita alguma coisa no sentido de evitar esse tipo de bullying. Ou seja, tem sido extremamente preocupante as formas de violência que têm sido veiculadas para criança e adolescente na internet. Um outro tipo é a própria exploração do trabalho infantil, né? Nós não sabemos como é que isso tem se propagado do ponto de vista legal, como é que isso está sendo tratado, né? Nós sabemos que na internet nós temos muitas crianças e adolescentes que desde bebezinhos têm sua imagem veiculada pelos pais, muitas vezes associada à compra e venda, né, de produtos de marcas conhecidas. Então, até que ponto isso pode ser considerado uma profissão ou uma exploração do trabalho infantil, né? São questões para a gente debater hoje. Outra questão na internet que tem preocupado, que envolve, sim, a violência, são os jogos, né? Nós ouvimos falar da Baleia Azul e outros mais, né? Do MoMA, né? MoMA, não lembro muito bem, mas que estavam induzindo as crianças a tirarem a própria vida, né? Então, jogos perigosíssimos, que não são brincadeira, mas que estavam trazendo prejuízos irreparáveis, né, a crianças e adolescentes pela internet. E nesse período de pandemia, né, nós sabemos que isso pode estar sendo exacerbado, justamente porque as crianças estão mais tempo dentro de casa e, consequentemente, estão mais expostas a riscos na internet, né? Nós queremos chamar a atenção para um caso que vamos estar abordando hoje também, que é o caso da menina chamada Bel, ficou bastante conhecido no Brasil através das redes sociais, em que a mãe expõe determinadas imagens da criança relacionada a cenas um tanto abusivas, né,
como, por exemplo, obrigar a criança a ingerir refrigerante diante das câmeras, a criança não quer ingerir e ela está forçando a criança a ingerir outros produtos também. E são atitudes, né, que nós vimos nos vídeos, a gente vai estar colocando o link, né, que mostra esse caso abaixo aí na nossa live, né, depois para vocês apreciarem. E nós gostaríamos agora, né, de convidar os nossos capazes e potentes palestrantes aí para estarem dialogando conosco sobre o tema. Queria convidar a Pedrina Sabaini, advogada, né, e que atualmente está como presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Criança e Adolescente, né, na OAB, aqui em Eunápolis, Bahia. Convidar também a Viviane Vieira, que é psicóloga e hoje atua no Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que nós sabemos que é justamente o órgão da média complexidade, da proteção social de média complexidade, que trabalha com as violências em geral, incluindo as violências contra criança e adolescente. E queríamos convidar também o Antônio Júnior, Guimarães Júnior, nosso aluno na UNEB Campus 18, né, aluno de administração na UNEB Campus 18, que está aqui hoje para participar desse diálogo conosco também. Então, queria desejar boas-vindas a vocês todos, né, e estou passando agora a palavra para a Pedrina, para ela trazer para nós um pouco alguma reflexão sobre essa temática que é tão preocupante, né, Pedrina? E a OAB tem ocupado aí um espaço muito importante na nossa comunidade nesse sentido. Boa noite a todos. Quero agradecer a Marília pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, debatendo sobre um tema tão importante quanto esse, né, que é a exposição, né, a violência, a exposição de crianças e adolescentes à internet. Bom, inicialmente, a primeira coisa que me veio à mente, quando você me falou para participar dessa live, eu queria falar sobre isso aqui, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi promulgado no ano de 1990. No mês que vem, dia 13 de julho, completa 30 anos em que foi promulgada, né, a lei do Estatuto da Criança e Adolescente. De lá para cá, muita coisa foi mudando, né? A norma, o Estatuto da Criança e Adolescente é a norma que disciplina a proteção integral. A partir dessa lei, as crianças passaram a ser reconhecidas como sujeitos de direito, porque até então as crianças eram vistas como meros espectadores do direito, que quando eles completassem a maioridade, eles poderiam, né, ter toda a seara do seu direito. Só que, a partir da Constituição Federal, de 1988, ficou definido, né, no artigo 227, deixa eu só pegar aqui o artigo 227, para ler para vocês, em que disciplina o seguinte, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, família, Estado e sociedade são responsáveis pelas crianças e adolescentes. Nós devemos zelar por eles, porque são crianças, são pessoas dotadamente vulneráveis à exposição à violência, até mesmo por conta de sua condição de ser em desenvolvimento. Então, assim, de lá para cá, no decorrer desses anos, a sociedade foi mudando. A internet chegou no Brasil no ano de 1988. Então, assim, de lá para cá, a sociedade evoluiu e, com isso, surgiu os crimes, né, de internet. Então, assim, atenta a essa realidade, até mesmo pelo clamor da própria sociedade diante
desse novo problema foi criada a lei no ano de 2008, que Maria acabou de falar. Deixa eu pegar só aqui o nome da lei, o número 11.829, em que aprimorou no ECA o combate à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem como passou a criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas relacionadas à pedofilia na internet. Ou seja, a partir do ano de 2008, o legislador começou a punir de forma mais severa os crimes na internet. Passo a palavra agora para Marília para conduzir o nosso debate. Eu posso continuar? Estou meio aqui perdido, posso continuar? Ou foi só uma apresentação inicial? Pode continuar mais um pouco, pode. Então, tá bom, vamos continuando aqui. Então, no ano de 2009, né, houve já também uma nova mudança na legislação. Deixa eu só pegar aqui, porque coloquei aqui em ordem. Direitinho, deixa eu pegar aqui. Aqui. Não, continua em 2008. Tá, vamos continuar aqui. Então, de lá para cá, o legislador ele vem endurecendo as penas, né, com o intuito de reprimir a prática de crimes contra crianças e adolescentes na internet, de forma que tornou mais rígidas as sanções aplicadas aos autores de crimes sexuais contra vulneráveis, pessoas com idade superior a 14 anos. Inclusive, o legislador definiu, né, no ano de 2009 para cá, que a idade para consentimento é de 14 anos, ou seja, a criança, adolescente, o jovem, né, a criança até os 14 anos, o adolescente até 14 anos, ele não tem a livre disposição do seu corpo. Então, assim, ele não pode decidir se ele pode dispor ou não, né? Porque o Estado, a lei fala que não pode. Então, assim, a ação penal é pública e incondicionada, uma vez tendo conhecimento da justiça de crimes praticados contra criança e adolescente, a competência passa a ser do Ministério Público, né? E dispõe sobre a prescrição dos crimes, né? Os crimes contra os crimes relacionados à violência sexual contra criança e adolescente e esses crimes também de internet, eles só prescrevem a partir dos 18 anos. Quando o jovem completa a maioridade, aos 18 anos, aí a partir daí começa a correr a prescrição desses crimes. Ou seja, completando 18 anos, eles podem começar a correr atrás do seu direito e buscar a justiça. Olá. Tá tudo bem, né, Pedrina? Não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Pedrina? Oi, voltou? Consegue me ouvir, né? Tá joia. Travou aqui. Pois é, então tá bom. Vou passar para a próxima e depois a gente volta ao nosso bate-bola. Bom, joia. Queria agora que a Viviane, né, Vieira, nossa psicóloga e atuante no CRES, no município de Eunápolis, Bahia, falasse um pouquinho para nós sobre essa questão das violências, né, contra a criança, como é que é o CREAS, o que é o CREAS, como é que funciona, quando foi criado, e se por um acaso também tem chegado algum tipo de denúncia que esteja envolvendo a internet, ou se já chegou, né, em algum momento, ao CREAS, esse tipo de demanda. Boa noite. Então, o CREAS hoje, né, está sendo dentro da assistência social, né, que é a nossa rede especializada para esse tipo de caso. A gente tem recebido muita denúncia através do Conselho Tutelar. Existem algumas denúncias também feitas diretamente ao órgão, né? O CREAS ele surgiu dentro das políticas públicas. Ele veio dentro do programa em 2004 e foi implantado aqui no município em 2006. Inicialmente atendendo, né, crianças e adolescentes, depois se expandiu para o público, né, de mulheres e idosos.
E o público, as crianças hoje, né, por incrível que pareça, cresceu o número de violência contra a criança, nesse tempo até da pandemia. Acreditamos, né, por conta das relações ficarem mais próximas, o agressor está mais dentro, né, da residência. Nós temos, até então, quando eu comecei a atuar, na verdade, no CREAS, ainda nós não recebemos nenhum tipo de denúncia, né, do tempo que eu estou lá, com relação à violência pela internet. Mas, assim, tem casos que eu já acompanhei, assim, de acordo com as colegas trouxeram, que adolescentes que entram em algum aplicativo, né, e aí acaba sendo seduzido, vai ao encontro do agressor, né, e por conta disso acaba ocorrendo a violência. Aí traz de uma forma assim, não, eu fui lá, fui conhecer a pessoa, e aí por conta disso acabou, né, sofrendo algum tipo de abuso, e foi um dos casos assim que nós tivemos com relação à situação de internet. Hoje, assim, o nosso papel, né, tem sido muito de acolher essas famílias quando vem até a nós, diretamente ou indiretamente, pelos órgãos, né, daqui do município. Temos denúncia também, a gente recebe muita denúncia em volta daqui do município da gente, porque às vezes a criança estava residindo com um parente na cidade próxima, passou a residir com algum familiar, alguém próximo, e aí começou, né, a sofrer algum tipo de agressão, de violação dos direitos. E aí eles entram fazendo a denúncia que a gente possa identificar, né? E hoje o papel do CREAS é estar acolhendo, ter um olhar para essa família, né? Assim, para minimizar o máximo possível o dano já instalado, né? Porque começa com a violência psicológica, para depois violência física, né? E hoje o número maior é com relação ao abuso mesmo. Sim. Ok, Vivi, muito obrigada. Realmente é um serviço extremamente importante, né? E que a gente precisa encorajar as pessoas a procurarem quando houverem situações de qualquer tipo de violência, né, que seja impetrada sobre crianças e adolescentes. Às vezes existe muito medo, né, Vivi, de fazer procuras ao serviço, por medo de retaliações, né, mas é algo que a gente também pode estar discutindo ao longo da live. Antônio Júnior, Guimarães Júnior, nosso aluno de administração da UNEB, fala um pouquinho sobre o vídeo, né, da garotinha Bel, né, como é que isso impactou você, que te mobilizou, e também um pouquinho sobre a questão da administração, em relação à administração dessas mídias, né, e do trabalho infantil, como é que tem sido isso, né, sob a sua perspectiva aí como futuro administrador? Boa noite a todos e a todas. A respeito desse caso, foi um caso que repercutiu bastante aqui no Brasil, né? E impactou de grande forma na minha vida e na vida de muita gente também, de muitos pais, da população de modo geral. Foram compartilhados diversos vídeos em que a menina era constrangida, né, no canal da menina que se chama Meninas para Bel. E a mãe, ela incitava a criança para fazer certos tipos de brincadeiras para garantir visualizações ao canal. Brincadeiras do tipo fazer a menina comer animais crus, né? Um polvo, um fruto do mar, é, alho cru, é, títulos assim muito agressivos para uma criança assim. Hoje atualmente ela tem 13 anos, mas o canal foi criado há muito tempo e só veio à tona agora. E nesse mesmo dia em que eu vi o vídeo, foi na parte da tarde, eu estava no meu trabalho. Quando eu cheguei do trabalho, o vídeo já estava sendo repercutido em toda a mídia televisiva, inclusive o canal da Rede Record, Cidade Alerta, se não me engano, o programa, para ser mais específico, aquele apresentador Luiz Bach, ele estava lendo uma carta que o pai postou nas mídias, né, não sei se é o pai, na verdade, eu acredito que seja o padrasto, enfim, informando, né, que a intenção deles não era fazer isso, mas a criança já viralizou esse vídeo. Então a criança foi constrangida em meio
virtual, em que ela estava passando a primeira semana na escola, as notas dela foi tudo divulgado, assim, então foi um vídeo que me impactou de grande forma, porque uma criança, um ser que ainda está em desenvolvimento da sua personalidade, né, ser exposta de tamanha forma, assim, e imagino que isso pode acarretar diversos problemas psicológicos na vida dela, social, na vida dela, enfim, com os relacionamentos de modo geral. Foi um vídeo que impactou de grande forma na minha vida e eu fiquei extremamente revoltado com isso. E, inclusive, o Ministério Público, se não me engano, já abriu uma ação, já estiveram na casa dos pais, mas nada foi feito, assim, definitivo, né? É, Nesse tempo de quarentena, como bem a Viviane falou, as crianças, elas estão em casa com os molestadores, né? Que são da própria família, infelizmente, seja qualquer tipo de violência, seja violência física, psicológica, moral, entendeu? Que foi o caso da Bel, e que tem uma irmã também novinha. Então, é um caso assim que deixa a gente bastante preocupado com o que deve estar acontecendo com esse momento de quarentena. Estão todos isolados. E o que pode estar acontecendo com essa criança, com essa família, né? Ok, ok, Antônio. Você, enquanto futuro administrador, gostaria de compartilhar algo que você entenda que é relevante no sentido da administração desses canais, né, dessas mídias eletrônicas, digitais, em que a gente vê as coisas correndo muito soltas, né, onde não existe um controle, né, sobre o que vai estar sendo publicado daqui a 10 minutos, né, alguma coisa ele chama a atenção nesse sentido? A respeito da regulamentação, sim. Inclusive, é um tema bem recente do Enem, né? A publicidade infantil, que envolve também um assunto. Mas eu, como futuro administrador, acredito que assim, as agências publicitárias e também as marcas que estão envolvidas com um produto que vai ser divulgado, eles precisam estar atentos a essa regulamentação, porque a Conanda, né, que é o conselho que vigoriza aos direitos da criança, diferente do conselho tutelar, né, que ele fiscaliza os órgãos públicos para ver se eles estão cumprindo, né, os termos técnicos. Enfim, o Conanda ele vigoriza essa questão da propaganda, porque assim, existem alguns termos que eles não podem ser utilizados. E eu descobri, inclusive, nessa recente pesquisa que eu fiz, que alguns verbos eles não podem ser usados, como, por exemplo, peça, ou então adquira, compre, isso não pode ser utilizado em qualquer tipo de propaganda, entendeu? Eu, como futuro administrador, eu vejo que, nesse caso, as crianças, elas envolvidas na propaganda, elas precisam estarem cientes, os pais precisam estarem cientes, as empresas envolvidas, as agências publicitárias precisam estar bastante atentas, porque eu preciso achar aqui o nome do órgão. O Conselho de Regulamentação Publicitária realiza uma fiscalização rigorosa todos os anos, e eles barram qualquer tipo de propaganda publicitária que infrinja esse tipo de regulamentação, entendeu? Eles precisam estar atentos a esse tipo de regras e normas que é algo assim que antes não se davam tanta atenção. Inclusive, eu vi também uma propaganda dos anos 90 que era do Minnie e do Mickey. Quem é que não conhece o casal da Disney? Que um dos meninos, na propaganda, ele dizia: eu tenho e você não tem. Esse tipo de... Olha só o copo. Eu não tinha visto. Ele dizia ao menino na propaganda, né, que eu tenho e você não tem. Isso não pode ser utilizado, porque isso é tido como um constrangimento à criança. Isso é uma das regulamentações que precisam ser obedecidas em qualquer tipo de veiculação publicitária que envolva a criança. Já observa que existe, pelo menos na televisão, né? A gente observa que existe um controle maior do uso da imagem da criança nesse sentido. Mas nas mídias digitais a gente vê até mesmo, né, situações de exploração do trabalho infantil. De Né? fato. Até que ponto isso, né, pode ser considerado ou não. Né? E a gente tem também alguns dados,
né, da cartilha que foi formulada, né, pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que está incluindo, né, a criança, a internet nessa agenda da criança, né, relativa à violência. Eu vou ler para a gente aqui alguns dados também que nos chamam a atenção como riscos associados ao uso inseguro, né, da internet. 23%, né, das crianças e adolescentes afirmaram ter vivenciado situações de aborrecimento na internet. 59% afirmaram que a situação foi vivida neste meio, né? 21% reportam a prática de bullying, 13% falam de conteúdos sexuais nessas práticas de bullying, 29% declarou ter sido exposto, né, a conteúdos sexuais na internet, 48% afirmaram que a situação foi vivida no meio digital, 21% afirmou ter tido contato pela internet com alguém desconhecido, e 35% chegaram a se encontrar pessoalmente. Ou seja, de cada 100 crianças, né, e adolescentes, 35 concretiza, né, sai da internet, perdão, e concretiza esse encontro com uma pessoa desconhecida. Então, isso realmente nos chama atenção também para o papel protetivo da família, né, para o papel protetivo do Estado no sentido de garantir, né, a proteção a essas crianças e adolescentes diante dessas ameaças virtuais. E vocês, o que vocês gostariam de acrescentar em relação a essa questão? Viviane, Pedrina? Microfone de Viviane. Está desligado. O que a gente tem reparado muito nos atendimentos, né, é que a própria família ela não faz ciência que se trata de uma violação, né? Eles não têm noção, a família em si já vem no processo de adoecimento, né, com relação quando é dentro do próprio recinto. Então, assim, eles não percebem o nível que chegou, né? Aí precisa vir a denúncia de algum parente próximo, ou quando a criança já chega à extremidade, né, de se abrir com alguém que é vista na escola como, não, é uma péssima aluno, uma péssima aluna, né, porque o comportamento muda, tudo chora, tudo reclama. Já tivemos casos que a própria mãe fala que a criança, não, isso é dissimulada, né, é contra, né, até o comportamento do filho, porque ela já está no processo também de adoecimento, né? Porque quando acontece a violência naquele recinto, todos já passaram por algum tipo de violência, até o agressor, né? E ele não tem noção daquilo, que ele agride porque ele já foi agredido. Talvez ele foi aquela criança, né, para a gente ter uma ideia de como o bullying, como a agressão, a violência à criança, ela vem atingir, né, na maioridade, né? Até conduzir para um crime, para ser um novo agressor, né? É uma bola de neve. E a gente vê muito essa questão também da mídia, no caso mesmo, né? Que o Júnior estava contando, a prática dos pais com a filha. A mãe infantiliza a filha o tempo todo, né? Na visão dela psicológica, ela se projeta na criança, ela não quer nem que a criança cresça, né? E até que ponto, porque na televisão leva na brincadeira, no lazer. Hoje, né, procurou muito, Silvio Santos mesmo, nos programas dele, que utiliza muita criança, ele procurou muito fazer que aquilo seja uma diversão para a criança, para se enquadrar, não em trabalho infantil. Já os pais, né, na parte desse pessoal blogueiro, os youtubers, não tem esse limite. Então, vai pondo à prova o tempo todo, né? Vem as brincadeiras, que eles acham que os desafios são brincadeiras, mas são danos, porque você não quer ser exposto. Às vezes você é exposto na brincadeira, mas você não está preparado para a opinião, né, que as demais pessoas que estão assistindo vai falar. Então, a criança ela não está preparada para estar ouvindo determinadas críticas, né? E os pais não fazem esse filtro. Essa família mesmo começou as imagens, né, Júnior está aqui para me confirmar, numa casa simples, e hoje cresceram tanto,
que mora em Miami, mora fora do país, né? É uma outra realidade. Então, assim, explora realmente da filha, de certa forma, da família, né? É uma violação tão grande que a criança pode ter levado em responsabilidade de, hoje, o sustento da casa, minha maturidade, ainda tenho que prover isso para minha família, olha o estado que minha família se encontra hoje, né? A gente é um dano muito grande. E, assim, falando um pouquinho lá do nosso serviço, porque dentro daqui do nosso município, as pessoas não têm ainda noção que existe esse órgão para ajudar a vítima, né? As crianças, principalmente, que são as maiores vítimas, as pessoas acham que o atendimento psicológico ele só tem que ser clínico, né? Existe um atendimento psicossocial. Nossa equipe hoje é composta por advogados, psicólogos e assistentes sociais, né? Para poder receber a família como um todo, né? Entender qual é o papel da mãe, né? Do pai que está ali, né? Como é que está oferecendo proteção, na verdade, o que a gente não tem visto muito, porque as queixas da maioria das crianças, eu falei para minha mãe, ela não acreditou, né? Eu contei para minha tia, aí vira aquela coisa assim, a criança não sabe, até que ponto a veracidade, né, da informação, que às vezes a mãe está tão envolvida com o agressor, que é um padrasto, é o pai, existe um sentimento de mulher, né? Como é que, enquanto mulher, minha filha que foi agredida, né, não consegue desassociar do papel de mãe para o papel, né, de mulher. E aí imagine também a confusão mental que é dessa pessoa. Então, eles precisam ter um olhar diferenciado, eles precisam ser acolhidos. E esse é o nosso papel, a gente tenta amenizar todo o prejuízo. Porque quando a agressão, que vai até, né, que Pedrina é a melhor pessoa para falar disso, que chega a se expor a fazer um boletim de ocorrência, é um dano também muito grande. Você tem que falar detalhes, porque o nosso objetivo não é ouvir o detalhe da agressão, mas é entender, né, até que ponto aquilo está causando um sofrimento àquela pessoa, né? Reduzir o dano já existe, ele está ali implantado. Então, o CREAS está aqui para, né, encaminhar a criança para estar participando de algum serviço, garantir os direitos dela, né, a família também, que a gente não pode deixar de dizer, né, porque o tema hoje é criança, mas a gente atende a família como um todo. E as pessoas não sabem ainda como é que funciona o CREAS. As pessoas acham que a gente vai lá em caráter investigatório, né, que a gente quer passar alguma informação para prender o criminoso de qualquer forma, né, o violador. E não é esse o nosso papel. A gente não está para investigar, a gente não está para nada, a gente está para fortalecer, na verdade, o vínculo, né, entender até que ponto chegou no ato da violência, se existe, como é que posso dizer, existe ainda um fortalecimento que possa encaminhar ainda, continuar aquela criança sendo protegida dentro daquela instituição, daquela família, né? Isso aí é o papel que a gente tem muita dificuldade, porque destituir a criança da família é complicado, você está tirando a referência de pai e de mãe, né? Muitas vezes para abrigar a criança, quando não tem um parente consanguíneo próximo, ou alguém que fica com a guarda provisória, né? Para institucionalizar a criança. Então, ela foi agredida e ela que vai pagar pelo um crime, né, de estar dentro de uma casa acolhida. Não é esse o objetivo, a gente tem que amenizar o sofrimento. Então, as pessoas, quando vê assim, o conselho tutelar chegou, muitos pais têm essa crença de dizer, né, vou te mandar para o conselho quando tem um péssimo comportamento para a criança. Então, eles tratam até como forma de crítica, de punição, o conselho tutelar vai te pegar, você vai para a casa de apoio. E não é esse o objetivo, a criança já está violada, já tem a dificuldade, né, a agressividade, que é a forma dela revidar, porque ela está sendo agredida de alguma forma. Liane, você podia falar um pouquinho para a gente como é que é o fluxo, né, desse serviço, como é que faz para que a criança ou adolescente que está sendo vitimado por violência na internet ou em outros tipos de violências, como que isso pode ser, como é que começa esse contato com o CREAS, né? Como é que é esse processo, como é que ele se dá, desde quando ela chega ao CREAS, através de quem ela chega ao CREAS, como é que é feito esse processo de cuidado dentro desse serviço, né? Quais são as outras instâncias que estão envolvidas,
alguma casa de acolhimento, a polícia. Finalzinho cortou. Quais são os serviços que estão envolvidos nesse fluxo, né? Desde quando ela entra, né, até quando ela volta ao convívio social. Como é que é o processo de cuidado, né? E esse fluxo para esse serviço até a saída do serviço, Certo. do CREAS, no caso. As denúncias, elas têm chegado muito através do Conselho Tutelar, né? Através do MP, que é o Ministério Público. Nós também recebemos encaminhamento pela saúde, nós recebemos também pela polícia, denúncias anônimas também. Tem pessoas também que vai até lá, ou se não, através do telefone, às vezes não quer se identificar. E o nosso papel é entrar em contato com a família, ou em visita, né, para poder dizer qual é a função que a gente está lá para acolher, para entender, porque a gente precisa também que a pessoa identifique que ela está com o direito dela violado, né? Seja qual for o tipo de violência. Então, a gente sempre marca um atendimento na unidade, através de agendamento, para ouvir, né? A gente não ouve só não escuta, na verdade, né? Só a criança, né? Mas também outros familiares, quem esteja lá. A gente evita o agressor no momento, porque a gente primeiro tem que acolher, né, quem, na verdade, está precisando, quem foi agredido, para a gente entender, né, até que ponto o agressor ainda oferece risco à vida dessa criança, né? Então, a gente tem que, primeiramente, o primeiro ponto que a gente sempre foca é esse, se a criança ainda se encontra em risco, né, exposta ali à situação. Se ela ainda, o agressor continua na residência, se ela ainda está exposta à violência, a gente procura, né, parentes próximos que possa ficar com a guarda provisória até a situação, se houver inquérito, se houver boletim de ocorrência, né, a gente orienta a família, os pais, né, de alguma forma procurar fazer a denúncia. Se a pessoa é um padrasto ou alguém muito próximo, a gente pede a medida protetiva também, né, para que ela não tenha mais violações. E se já chegar ao extremo, quando a gente não encontra um parente próximo, porque não mora no município e tudo, porque a gente tem que amenizar o sofrimento, né? Aquilo ali que ele não percorra. Aí, o último ponto é a casa de apoio, que é a casa de acolhida para a criança, até chegar à situação. Se o juiz, né, depender do tempo que a criança fica abrigada, verificar que a equipe que fez visita, acompanhou, não existe vínculo mais, que a criança possa voltar mais para o lar, ou algum parente que queira, né, acolher a criança, ter a guarda legal, aí sim a criança pode chegar a ser destituída da família para entrar para um processo de adoção, né? Mas isso daí é bem depois que não tem jeito mesmo, que a gente já tentou de todas as formas alcançar, né, um parente ou alguém amigo. Tem muitos que é amigo da família, que se mostra disponível, um vizinho que tem um carinho pela criança, que viu aquela criança crescer, né? Então a gente vai fazendo esse processo, né, de acompanhamento. Caso a criança fique acolhida com outra pessoa, né, que não seja ainda que não seja da família ali ou outros tios, a gente vai acompanhando, porque receber uma criança, né, um adolescente, quem seja, em um outro contexto da sua família, porque a gente tem a rotina, a gente sabe da dificuldade, né, de receber alguém que não foi você que criou, que vem com outros costumes, vem com a dificuldade da bagagem cultural, né, até pela situação que passou exposta. Então, há muito sinal de rebeldia, dificuldade ainda, né, para poder obedecer certas ordens, porque é a forma que a pessoa tem de se proteger, né? Então, assim, ela foi tão submetida a tanto tipo de agressão, aí muitas vezes a psicológica, que ela acaba sendo ríspida também com as pessoas que querem ajudar. Então, a gente tenta trabalhar muito essa questão com a pessoa que acolhe a criança, né? Para que não ocorra também a rejeição e que essa criança passe por muitos lares, né? Porque você já passa por uma agressão dentro da sua casa, né? Ou em qualquer outro local. É acolhido numa residência, fica ali. Aquela família acredita que você está ofertando problemas para a vida dela. E aí fala, né?
não, eu não posso ficar, esse problema não é meu, né? Minha irmã tem que resolver com o marido dela, ela tem que voltar para a casa dela, a mãe é responsável. Esse processo é um pouco complicado, né? Então, a gente precisa estar sempre monitorando. E aí, quando a denúncia direta à unidade, a gente sempre a gente sempre entra em contato, né, com o Conselho Tutelar, né, para que eles possam fazer o papel dele, que eles na verdade, a porta de entrada, né, assim, com relação à primeira escuta. Ok, Vivi. Pedrina, em relação a... Você quer complementar? Isso. O Júnior estava falando sobre a questão da publicidade, né? Só voltando, porque eu queria complementar naquele momento, porque é importante a gente observar que existe o direito de imagem, que ele está intrinsecamente ligado à personalidade, e ela pertence ao indivíduo. Enquanto que a criança ela é titular do direito de imagem dela, o pai é o guardião. Então, assim, só que às vezes o pai, ele excede nos seus limites enquanto guardião. Então, diante disso, cabe responsabilização em razão da exposição indevida da criança na internet. Por exemplo, o tema que ele tratou aí sobre a criança Bel. Se a mãe está expondo a criança a situações vexatórias, constrangedoras, na internet, ela está excedendo ao seu direito de guardiã da imagem da filha. Então, certamente, cabe responsabilização. Não é um motivo, se for o caso, para destituir o poder familiar da mãe sobre a filha, mas a lei trata também dessa questão. A criança, ela é ser individual, enquanto que a mãe, ela é a guardiã desse direito de imagem da criança. Entendeu? Então, assim, o que a gente observa hoje, né, o que a gente observa hoje também, eu sempre assim faço uma alusão de que às vezes certas exposições que as crianças têm na internet, às vezes reflete mais o próprio comportamento desajustado do pai ou da mãe, né? Porque você está ali, você está vendo ali que o pai e a mãe é responsável por aquela criança, ele deve zelar dele da melhor forma possível. Só que ali ele passa a exceder aquele direito, aquele poder que ele tem sobre a criança, né? Então, assim, é importante a gente observar isso, que diante da mudança comportamental do ser humano, em que hoje tudo quer dar visibilidade, tudo quer ter um motivo para ficar expondo na internet, a gente observa que, diante disso, às vezes é o próprio desajuste da mãe ou do pai, e que futuramente a criança pode até ter vergonha de ter se colocado diante de tantas pessoas numa situação daquela que tinha o seu direito violado, né? Eu acredito que futuramente a criança vai ter vergonha por ter sido exposta por quem deveria zelar, né? Então, é importante a gente fazer essa análise, porque, como ele estava falando aí, que o Conanda, né, que ele é responsável por avaliar essa questão relacionada à publicidade, e existe também projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional que vislumbra regularizar essa questão da publicidade de crianças na internet. É muito importante, Pedrina, né, a sua colocação. E assim, eu queria aproveitar para perguntar como é que fica. A gente viu na colocação do Antônio Júnior, né, a exposição a constrangimentos dessa criança, né, e a questão até do trabalho infantil. Como é que isso é visto pela lei em relação à internet? Porque uma coisa é quando fica muito gritante a criança trabalhando, por exemplo, numa pedreira, né? Uma criança trabalhando no trânsito, e a criança que trabalha na internet, e que a gente nitidamente vê que a mãe, como nesse caso, né, que foi tão exposto, o caso da menina Bel,
que ela faz ali propagandas, às vezes, de produtos, obriga a criança a ingerir os produtos, né, que provavelmente estão patrocinando, né, a página dela, o canal na internet, e a criança até vomita, né, coloca o produto para fora e ela derrama depois o produto sobre a cabeça da criança, né? Então, assim, são cenas muito chocantes, cenas de constrangimento e cenas que mostram muito claramente que a criança está trabalhando, ela está ali sendo utilizada como veículo para fazer propaganda para aquele produto, né? Então, inclusive o produto está próximo, né, a cena, né, da filmagem. Então, até onde isso não pode ser considerado a exploração do trabalho infantil através da internet? Até onde existe algum limite legal ou não diante dessa realidade? Olha, o trabalho infantil, ele é terminantemente proibido, independente de qualquer situação. O trabalho infantil tanto que a própria Constituição Federal, no artigo 7º, proíbe o trabalho infantil, salvo a partir dos 16 anos, na condição de menor aprendiz. Ou seja, em seu artigo 7º, fica proibido o trabalho noturno, perigoso. Nesse caso aí, eu vejo como perigoso, porque a criança ingeriu refrigerante, né? E ali, eu vejo isso aí, eu não vejo como um trabalho, eu vejo isso aí como uma exposição indevida da imagem da criança na internet. Agora, com relação ao trabalho infantil, ele é totalmente proibido, inclusive no artigo 60 do Estatuto da Criança e Adolescente, tem definido que é proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Ou seja, até os 13 anos, o trabalho é totalmente proibido. Entre 14 e 16 anos, há uma exceção para o trabalho na condição de aprendiz, e entre 16 e 17 anos, a permissão parcial. Então, assim, até 14 anos, quantos anos que tem essa criança, sabe? Ela não pode trabalhar de forma nenhuma, ela tem que estudar, ela tem que ter atividades que vai favorecer o seu crescimento intelectual, agora trabalho, não. Agora, há algumas situações, por exemplo, de televisão, que aí é possível que seja pedido uma autorização judicial para que aquela criança possa estar trabalhando. Só que, assim, tem que ser respeitado o horário da escola, o horário do descanso, tem que ser observado todas essas questões. Então, a gente poderia dizer que, nesse caso, que a gente está utilizando como ilustração, né, da menina Bel, isso não seria uma exploração ou seria do trabalho infantil? No momento em que a imagem da criança é utilizada corriqueiramente para propaganda de produtos, né, para patrocínio, né, no caso, recebendo patrocínio, né, de produtos. Tem uma outra cena também que fica muito clara também, assim, a menina vai escolher as mochilas, né, e aí ela quer usar uma mochila, mas a mãe insiste para ela usar a outra, que é da marca que está, provavelmente, né, nós supomos, patrocinando o canal, né? Então, a menina não quer, mas ela obriga, constrange, né, a menina a utilizar. Ou seja, há sempre uma associação entre produtos, né, na propaganda de produtos, ali no canal dessa criança. Sim, então, nesse caso aí eu não vejo como trabalho. Isso aí é uma propaganda, alguma atividade que ela fez, ou digamos assim, um contrato particular, mas não como trabalho, entendeu? Trabalho é terminantemente proibido. Nesse caso aí, provavelmente um contrato específico só para aquela propaganda ali, que é permitido, uma vez que deve ser observado os horários em que foi feita aquela propaganda e tudo. Só que observando o constrangedor e vexatório que a criança colocada, né, diante daquela situação, cabe responsabilização da mãe. Eu acho que essa situação aí vai ter vários desdobramentos jurídicos diante dessa situação. Ok. Antônio, uma das coisas que a gente observa que é muito importante, né, na formação dos futuros administradores ou dos futuros administradores dos marketings, né, nas empresas, é a importância do preparo ético, né, e do conhecimento dessas leis
que regulamentam, né, a veiculação da imagem da criança ou não. Na formação acadêmica, você percebe que há uma necessidade de se rever a formação, tanto do ponto de vista ético, como do conhecimento dessas leis, para o preparo dos futuros administradores? Sim, com certeza. Eu acredito que o administrador ele tem que estar com um olhar de 360 graus, seja lá qual for a instituição em que ele presta serviço, porque ele como vai ser usado como base, né, para poder ver se a agência, no caso de marketing, tá obedecendo toda a regulamentação, se o produto em questão também, porque é, muito provavelmente também as crianças elas não são ligadas só à publicidade para crianças. Crianças também são utilizadas em comerciais para adultos, porque a criança ela faz parte da sociedade, então ela está ali para ilustrar um ser humano também que vive em social. Mas nesse caso, o administrador ele tem que estar muito atento a toda essa regulamentação para que seja obedecido tudo isso, né? Até porque o Conselho Tutelar não, perdão, o Conselho Tutelar não, o Conselho de Regulamentação Publicitária, ele vigoriza toda essa lei e todas essas propagandas, né, todos os anos, então é algo assim que eles são bem rigorosos e quando não obedece todos os tipos de lei, eles barram mesmo e não pode mais veicular esse tipo de mídia, né? Complementando, se você me permite, a respeito do que a Viviane comentou, e a Pedrina também, a respeito da exposição da criança, né, por conta de que, nesse caso mais recente da Bel, a mãe especulam, né, que ou ela pode ser narcisista, ou ela pode projetar na criança uma infância que ela não teve. E o mais curioso é que ela é formada em psicologia, assim, o que me deixou mais intrigado, sabe? Porque ela conhece de todos os artifícios, sabe muito bem o que está fazendo em todos os vídeos e faz o que faz com a criança, sabe? E a gente também não vai muito longe. Em recente, aqui no Brasil, aquela cantora MC Melody, que também era uma criança, é uma criança ainda, não sei se ela já é uma adolescente, também foi muito exposta pelo pai, que era um MC, ou é um MC, não sei, e foi feita uma adultização, foi o inverso, né? A Bel, a permanência dela ser uma criança, mas a Bel, ela já tá uma pré-adolescente, então ela quer usar a mochila mais adulta, de uma forma menos colorida, e a mãe proíbe, e já com o caso da MC Melody, foi o contrário, né? Assim, desde os 8 anos, a menina subia no palco com micro shorts, tops, dançando músicas com letras vulgares, e algo que deixou a internet assim um pouco não, bastante agressiva quanto isso. Até o youtuber Felipe Neto se manifestou na época, e também eu pesquisando a respeito disso, eu vi um caso em que a filha, se não me engano, se chama Gypsy e a mãe dela se chamava Didi. E era um caso de uma mãe narcisista que a menina, segundo a mãe dela, a menina sofria de câncer, pneumonia, era alimentada por sonda. A mãe pedia para que os dentistas arrancassem os dentes para a menina parecer ter menos idade. A menina andava de cadeira de rodas só para ilustrar uma pessoa doente, quando na verdade a menina não tinha problema nenhum. E quando a menina foi se dando conta das coisas que estavam acontecendo, ela se juntou com o namorado, né, na época, e matou a própria mãe. Ela estava sendo vítima de torturas físicas, psicológicas, né, e teve um fim trágico. Inclusive, tem até um documentário no YouTube, caso quem se interessar a respeito do caso também, que são casos assim que as crianças são muito expostas, né, e o psicológico dela vai sendo atormentado a tal ponto, né, que pode acontecer um fim trágico, como aconteceu nesse caso aí lá no exterior. Realmente, a violência psicológica, ela ainda é muito pouco conhecida, principalmente quando a gente vai avaliar as questões das desigualdades sociais, e a gente vê que as pessoas que têm menos esclarecimento, menos informação, elas não sabem que estão sofrendo, né, crianças e adolescentes,
muitas vezes, e até mesmo os próprios pais ou o adulto, né, que está praticando aquela violência psicológica, muitas vezes eles não têm a informação de que isso é uma violência e que isso não pode ser continuado e das consequências que isso pode trazer, né? Então, diante dessa questão da violência através da internet, dos riscos, né, que essas crianças estão sofrendo mais intensificados hoje, com esse período de pandemia, né, e as consequências, o que vocês poderiam trazer para nós e gostariam de comentar? Pode falar, Pedrina, Vivi. Eu só gostaria de ouvir, que você repetisse, Marília, por favor, a pergunta que eu não compreendi. Assim, dentro dessa situação que nós temos hoje, né, de pandemia, em que as crianças estão fazendo uso mais intensificado, né, da internet e dos riscos, né, de violências que elas vêm, consequentemente, sendo expostas, né, pela internet e novos padrões de violências, consequências e riscos. O que vocês poderiam trazer, gostariam de comentar em relação a essa questão? Né? Porque as consequências vêm, né? Os riscos também, e são padrões novos, são coisas novas também, né? A literatura ela ainda não apresenta muitas pesquisas. Por exemplo, nós vimos a questão da baleia azul, né? Nós vimos a questão do Moma, né? O Momo, não me lembro, que era um personagem que aparecia na tela da internet, pedindo para as crianças fazerem coisas terríveis, né? Que podiam até atentar contra a própria vida delas. Olha, certa vez eu participei de uma palestra em que um especialista em crimes cibernéticos, ele falou uma coisa que eu gravei e sempre quando eu trato desse assunto, eu gosto de trazer à tona a experiência que o especialista falou. Ele disse o seguinte, que não existe privacidade para criança e adolescente na internet para com os pais. Ou seja, computador, tablet, celular, em que a criança vai navegar na rede, tem que ser na sala. Os pais têm que estar presentes, fiscalizando. Por quê? A partir daquele momento que você está ali assistindo televisão, você está vendo o que seu filho está fazendo na rede. Né? A partir do momento que você está ali trabalhando, fazendo alguma coisa, você está ali observando. Às vezes, o pai pode ir também no histórico e ver o que o filho está assistindo, o que ele está acompanhando na internet. Assim, é importante essa atenção por parte dos pais, porque muitas coisas acontecem justamente por conta da facilidade. Né? A criança está ali, às vezes ela tem acesso a Facebook, ali começa um bate-papo no mês com um estranho, dali aquele estranho, de repente, é um pedófilo ali, ele te apresenta questões ali que ferem a dignidade da criança, do adolescente. Então, assim, é importante isso, observação, atenção e fiscalização por parte dos pais. É importante também que os pais, eles explique para os filhos acerca da cultura de direito e respeito às diferenças, né? E principalmente a saber separar, ensinar os filhos a separar o que é o mundo real e o que é o mundo virtual. Às vezes a criança, adolescente ali na internet, ele vê aquilo ali, ele pensa que aquilo é verdade, ele começa a se ver diante daquela situação ali, e ali ele passa a trabalhar aquilo na mente, né, no psicológico dele, de que aquilo ali ele pode vivenciar, que aquilo é bom. De repente, do outro lado, é um pedófilo, é um aliciador importante. Falhou? Estamos te ouvindo. Está me ouvindo? Estamos sim. Oi? Sim, estamos te ouvindo. Acho que teve alguma interrupção, né, Ana? Marília? Agora estamos... Tá ok. Bom, voltando. Então, assim, é importante que os pais orientem os filhos para o uso da internet. E principalmente
criadores e os... Tá bom? A imagem deu uma congelada. Bom, Enquanto ela não vamos volta, dando, eu vou complementar. vamos dando continuidade. Deve ter tido alguma interrupção da internet, né? Quem Vamos dar sabe faz ao continuidade, vivo, né? então. E logo ela retorna, né, Pedrina? Então, gente, nós vimos, né, que realmente as estatísticas são muito preocupantes quando 79% de crianças na faixa etária de 1 a 9 anos, né, elas acessam as redes sociais, né, e 52% delas já têm um perfil próprio na internet. Então, como é que implicações psicológicas, né, isso pode trazer para uma criança que muitas vezes deveria estar brincando com outras crianças no mundo real, né? O que vocês imaginam que isso possa gerar? Nós vemos, por exemplo, no caso da menina Bel, que ela é privada, inclusive, da convivência com outras crianças. Nós vimos que a mãe dela, inclusive, proibiu o contato mais próximo da menina com a própria professora, né? E ela vai para passeios escolares sozinha, ela não é vista a imagem da criança na companhia de outras crianças. Né? Que efeitos isso poderia trazer, né, dentro do psiquismo dessa criança, né, que está vivenciando essa realidade? Viviane, Antônio. Viviane, Então, pode né, começar. a gente vê a exploração da imagem, o dano que pode causar, porque enquanto criança, eu posso estar achando bonitinho e tudo, mas e aí depois, quando eu vou entrando, né, na adolescência, existe muito a questão da timidez, a gente já tem um perfil mais concreto da personalidade da pessoa, a gente vê um dano tão grande que acho que foi parte da infância de muita gente, os filmes de Macaulay Culkin. Foi um ator muito na mídia, Justin Bieber também, né, foi explorado muito a imagem dele. Tinham princípios religiosos, tinha estruturou toda uma família, né, na situação de Macaulay Culkin. Veio o divórcio dos pais que brigavam pela fortuna do filho, ele não deu conta disso, né, se envolveu com drogas, outras situações, que o sofrimento chegou ao ponto que ele tinha que canalizar para alguma situação. Então ele se expôs até para o mundo das drogas, né, para poder aliviar esse sofrimento. Então a gente não sabe até que ponto as crianças, os filhos estão preparados para ser tão exposta a uma fama, né, tão exacerbada. Imagine você vai ali sai com seu filho e de repente todo mundo identifica que ele é aquela criança blogueirinha, que chama a atenção de todo mundo quer tirar foto, ninguém respeita, que a criança ela tem uns limites, ela tem as rotinas dela, questão da alimentação, do sono, e aí o povo, né, gosta de julgar muito, criança é insuportável, estou lá na mídia toda bonitinha, né? E até que ponto esses pais que exploram a imagem dos filhos, eles estão vendo isso com um olhar de proteção, de estar levando isso, né, de uma forma assim, não é porque meu filho é tão lindo, eu acho que ele merecia fazer sucesso, né? A gente escuta muito, bebê Cara Johnson, é linda aquela propaganda, mas a gente não sabe até que ponto a criança gostaria de estar, né, ali tão exposta. E aí, quando vai chegando a maturidade, a gente sabe o prejuízo que vem causando. Muitos adolescentes se mutilando, que tá, assim, muito, não é pouco. Tentativa de suicídio tem crescido muito no nosso país, né? E essa questão da mutilação também, porque você tinha aquela imagem que você era muito querido, acariciado enquanto criança, e depois que você se torna um adolescente, um adulto, e aí? Você não tem mais aquele olhar, né, aquele assédio tanto que você tinha no início. Imagine essa Bel agora, né? E aí o canal sai do ar, ela volta agora para a vida tranquila, que é uma pessoa que cresceu sendo assistida o tempo inteiro, e de repente acaba tudo, acaba a fama, ela volta para uma vida normal, pode ser até que as questões financeiras também, né, venham a diminuir. Como ela vai lidar com isso agora? Né? Até que ponto a mãe, enquanto psicóloga, vai saber suportar as crises emocionais da filha?
Porque assim, a mídia, ela tá aí. Se a gente pode utilizar ela para o bem, né? E também saber orientar as crianças. De que forma, até onde você pode explorar. Hoje tem aquele aplicativo TikTok, que todo mundo quer fazer um vídeo, todo mundo quer interpretar, todo mundo quer te ensina como você ter mais seguidores, né? Nós temos aí adultos até que estão saindo da mídia por questões de crítica. Tinha a Gabriela Pugliese, que ela foi uma pessoa, né, foi tão citada como ela tinha autoestima muito elevada, ela não sabia o que era ser pessoa triste, ela não sabia o que era tristeza na vida dela. Então, hoje ela se deparou, diante da pandemia, uma situação tão crítica, ela foi tão criticada que ela não se deu conta, ela saiu das redes sociais. Então, até que ponto a gente está preparado para a crítica, né? É verdade. Uma coisa que nós não podemos, assim, eu acho que a gente precisa também repensar o que é considerado violência psicológica no contexto da internet, né? Porque, por exemplo, no caso da criança que é privada do convívio social com outra criança, né, e com outros adultos à volta dela, né, como no caso da Bel, a gente aprende muitas coisas no convívio social, né? A criança aprende a dividir, a criança aprende a liderar e a ser liderada, a criança aprende a trabalhar em equipe, a criança aprende a compreender as diferenças que existem, né, entre as pessoas e a lidar com essas diferenças, a aceitá-las. A criança aprende uma série de valores no convívio social. Quando ela a imagem dela é continuamente, desde pequenininha, no caso da Bel, utilizada na internet, né, como fonte de renda e também como uma fonte de alimento para esse ego dessa mãe, né, dessa família, ela é privada, né, desse convívio social que é considerado saudável, né, para as crianças de um modo geral. Ela também está sendo privada, né, desses aprendizados e, consequentemente, de um amadurecimento normal nas relações interpessoais com outras crianças e outros adultos, né, que não fazem parte do círculo familiar. Então, assim, que conceito temos hoje do que é violência psicológica, né, através da internet, nessas situações? O que é considerado? São coisas para que a gente esteja refletindo, repensando, né, porque o poder está na mão dos pais, né, de até que ponto ele está utilizando essa imagem e privando a criança de uma vida real em troca, né, de uma vida virtual, que é um mundo que não é um mundo real, né, é um mundo atrás das câmaras, não é um mundo verdadeiro, né, das relações materializadas mesmo, e que vai trazer outro tipo de crescimento psicológico, né, para aquela criança, amadurecimento. E habilidades, né, para viver, inclusive, né, socialmente. Pedrina, você caiu à internet, você vinha fazendo uma fala, você quer dar continuidade também? Não me recordo mais o que eu estava falando. Eu não estou ouvindo. Eu não estou lembrando no momento, Pedrina. Como funciona a regulamentação do trabalho da criança? A gente estava falando, acho que do trabalho infantil, né, do que seria considerado isso na internet como exploração. Como? Aqui eu não ouvi direito. Seu som. O que é considerado exploração no trabalho? Como seria, se haveria algum tipo de situação que seria considerada exploração do trabalho infantil no âmbito da internet, né? E até onde isso seria compreendido como uma violência, né? Veja bem, é aquela questão, né? O trabalho infantil, ele é terminantemente proibido. Só um momentinho aqui, está passando um carro. Eu estou logo na frente aqui de minha casa, e aí é o barulho aqui do vizinho. O trabalho infantil... Está me ouvindo? O trabalho infantil, ele é terminantemente proibido até os 14 anos. Né? Agora, essa questão aí dos 14 aos 16 anos pode ser realizado trabalho na condição de menor aprendiz. Dos 16 a 18 anos pode ser
o adolescente ele pode trabalhar só que de forma parcial. Com relação a esses trabalhos na internet, de publicidade, o CONANDA regula, ele observa direitinho o direito da criança, se ele está sendo respeitado ou não. Né? Eu não sei se é esse o ponto que vocês esperam a resposta, mas pelo menos o que eu entendi da pergunta. Né? Então, assim, trabalho infantil é terminantemente proibido. Agora, essa questão aí relacionada à publicidade infantil, que é feita por meio contratual, aí o CONANDA que regula. Entendeu? Inclusive, há projeto de lei que em tramitação no Congresso Nacional para regulamentar toda essa questão aí da publicidade infantil. Sim, entendeu? E no caso... É proibida. Certo. E no caso do consenso da criança, isso tem algum peso? Porque a gente percebe, né, em alguns vídeos que a criança não deseja. Não, criança não decide. Quem decide são os pais, né? Aí, dependendo daquilo que eu falei anteriormente, a forma como a criança se apresenta na internet, diante, às vezes, até de um trabalho de publicidade, reflete mais, por diversas vezes, o comportamento do próprio pai, não da criança, porque ela não tem livre disposição para decidir sobre isso. Né? Então, por isso que a lei, às vezes, já vi diversos casos em que o Poder Judiciário proibiu o trabalho infantil. Não sei se vocês se recordam, tinha um programa no SBT que era apresentado por adolescentes, né? Tinha aquelas crianças da escolinha Carrossel, que tinham a novela Carrossel, e essas crianças, elas apresentavam um programa infantil. Só que o Poder Judiciário entendeu que o horário em que o programa era apresentado prejudicava o desenvolvimento escolar, uma vez que, me parece, salvo engano, era entre 10 e 14 horas da tarde, 10 da manhã, 14 da tarde, o programa. Tanto é que acabou que o Poder Judiciário proibiu e hoje quem apresenta o programa é a pessoa adulta. Né? Então, é importante observar que está sendo respeitado o horário da escola, o desenvolvimento intelectual da criança, está sendo observado tudo, senão a lei proíbe totalmente. Entendi. Agora, sim, a minha pergunta é mais em relação a quando a criança não quer participar e o pai, ou a mãe, ou a figura que a cria, né, que é responsável legalmente por ela, quer continuar insistindo que a criança faça, né, aquele tipo de trabalho. Ainda que todos os horários rotineiros dela sejam respeitados, né? Então, é possível haver algum tipo de denúncia nesse sentido, ou anônima, ou direta, né? Se alguma pessoa sabe de que essa criança está sendo constrangida a trabalhar de uma forma que ela não quer mais, em que ela não deseja, porque se é o pai que decide, né, e a criança não tem vontade, não quer mais fazer esse trabalho, ela vai ser obrigada a estar ali naquela situação por estar debaixo da autoridade dos pais. Existe alguma forma de denunciar isso? Porque a gente compreende... A própria Secretaria de Direitos Humanos pode estar recebendo essa denúncia através do Disque 100. Ali ela vai estar informando para os órgãos competentes, né? O Ministério Público, quando a pessoa realiza uma denúncia no Disque 100, o Ministério Público também acaba recebendo uma cópia daquela denúncia. E aí vai ser aberto todo o contraditório, o órgão competente vai investigar, pode ser a Polícia Civil, ou, de repente, o próprio Conselho Tutelar pode estar averiguando, né? Isso aí, pelo menos até hoje, no meu conhecimento, eu nunca vi, né, uma criança dizer que não quer fazer um serviço, principalmente de cunho midiático, né? Mas sempre vai ter os meios competentes para formalizar a denúncia. E o Disque 100 é uma delas, que é a Secretaria de Direitos Humanos. Certo. Nós sabemos que é um assunto complexo, né? É um assunto novo. E já existe alguma regulamentação em relação ao cyberbullying? Vocês que estão aqui presentes hoje, ou alguém que está nos ouvindo, já tem conhecimento de alguma coisa que regulamente, que iniba a questão do cyberbullying do ponto de vista legal?
que é o bullying, né, através da internet. Nós sabemos de diversos casos de jovens, adolescentes e crianças que tiraram a própria vida por conta dessas brincadeiras, entre aspas, porque não são brincadeiras, né, feitas através da internet. São ações depreciativas, humilhantes, que expõem, super expõem, né, e constrangem essas crianças e adolescentes. Eu penso aí que essa questão fere a própria dignidade da criança e adolescente. Diante disso, cabe denúncia no Disque 100, a Polícia Civil, ou mesmo se for diretamente no Ministério Público, o órgão competente vai averiguar, tomar as medidas cabíveis, e eu vejo ainda que, dependendo da situação, é possível ter uma ação de reparação de dano. E no caso, se for adolescente que pratique contra o outro adolescente, os pais são responsáveis, né? Pode, inclusive, ser requerido uma ação por dano moral na esfera civil em razão da reparação de toda essa questão. Porque a gente vê que cotidianamente acontece essas questões. O Poder Judiciário vem buscando meios de se adequar, né, para estar atendendo essas demandas, né? Então, assim, diante disso, eu vejo assim, se for um adolescente que venha praticar bullying contra outro, que ele já atinja a esfera íntima do outro e consiga ser provado na justiça, é possível até uma ação por reparação por danos morais contra os pais. Entendido. Viviane, eu queria trazer um assunto delicado também em relação a isso, né? Nós sabemos que as pessoas que praticam, né, atos abusivos, violências contra crianças, né, seja na internet ou não, elas também precisam ser tratadas, né? Então, o violador, ele também precisa de tratamento para que essas violências não se perpetuem, inclusive, na vida de outras crianças. Já existe algum sistema de cuidado para com essas pessoas, para que elas sejam tratadas, para que elas sejam... porque penalizadas nós já sabemos que existem, né? Mas e o tratamento para que isso não venha a se repetir, para que haja um trabalho, né, de cuidado, né, com essa pessoa que está violando, né, direitos de crianças. Microfone de Vivi. Ok. Infelizmente, os órgãos, eles focam muito na vítima, né? Assim, o agressor, ele é sempre deixado um pouco muito de lado. As pessoas rotulam muito, né? Não, só tem que pagar pelo crime, tem que ser punido, tem que afastar, né? Mas é um processo muito delicado, porque, assim, a gente tenta, muitas vezes, é difícil você trabalhar a questão, né, quando há o rompimento do vínculo por uma questão assim tão abusiva, né, com o pai, com o filho, né, o padrasto, é bem complicado, porque até culturalmente, né, que dentro do nosso município, para que haja de novo esse laço, a pessoa tem muita dificuldade, o agressor, de perceber que é um adoecimento, né, porque o homem ainda existe muita questão do machismo, né? Ele ainda é muito impregnado dentro da nossa cultura. Então, a pessoa se assumir que ele é um agressor, não, ele acha que é um ato... não, eu foi uma correção, né? Quando é a agressão física, a questão psicológica. Ele acha que está fazendo ali um bem para a pessoa, sabe? Corrigindo, foi a forma que eu aprendi, você não dá uma surra alinhada direita que chega lá, não vai dar o que presta, sabe? Porque isso foi muito implantado. Então, a gente tem ainda muita dificuldade, né, de trabalhar, amenizar a situação do agressor. Porque se for constatado, né, que foi pego no ato ali, então a pessoa vai sofrer o processo, né? Se for em flagrante, vai preso, e aí não tem nem como a gente continuar esse processo de atendimento, né? Existem situações que a pessoa diz que estava arrependida, que quer voltar atrás, né? Então a gente tenta dividir a equipe para que também escute o lado do outro, que ele perceba, para que ele entre em um tratamento psicológico, psiquiátrico, dependendo do que necessita, né? Porque chega um nível assim, existe gente que tem as patologias
mas por não identificar, achar que o atendimento psicológico é só para quem é doido, existe ainda muito essa cultura, né? As pessoas, infelizmente, acham que o psicólogo só está ali para quem é doido, né? E quem bate, quem espanca é doido. Não é nesse papel, né? Não existe esse papel, na verdade. A pessoa, na verdade, ela está com sofrimento ainda, mesmo que ela ainda não perceba, ela existe esse sofrimento a parte dela, ela precisa ser tratada. E, infelizmente, não temos, assim, programas que assista em si o violador, né? A gente vê aí dentro das penitenciárias, infelizmente, que por mais que exista o psicólogo lá dentro, o assistente social lá dentro, para trabalhar, né, com esse público, ter pessoas religiosas também que vá ao presídio para tentar ver, né, um reajuste dessa pessoa para a sociedade, a gente sabe que não acontece de uma forma coerente e adequada, né? Infelizmente, para trazer de novo essa pessoa para a sociedade. Eu já escutei muito que, na verdade, os presídios hoje não é uma forma de correção, e sim uma forma de inibição do agressor estar próximo à sociedade e cometer novos delitos, entendeu? Então, não existe, infelizmente, não existe um órgão assim, que está ali para trabalhar com o agressor e sempre está sempre assistindo a vítima, né, para poder reduzir o dano dela. A gente tenta ter esse olhar solidário de intervir nesse sentido quando não é a situação, né, ao extremo, que realmente chega à situação de um judiciário para um processo, né, tentar trabalhar esse vínculo novamente, conscientizar a pessoa. A gente já atendeu famílias que era incrível, assim, o filho que condenava o pai, né, e esse pai que condenava o avô. Então, chegou assim, a 3 gerações de perceber naquele conflito que era um efeito cadeia, né? Meu avô me tratou assim, meu pai tratou assim, e o filho, né, estava da mesma forma, que era um condenando o outro. Ah, mas eu não suporto meu pai me trouxe muito prejuízo, meu pai me trouxe esse dano e tudo. E no reflexo estava tendo o mesmo comportamento que o agressor, sabe? Então, assim, que cometeu as violações, tinha um reflexo, e às vezes a pessoa sofre tanto porque ele não quer aparecer com o agressor, quando a violência já foi, né, tão instituída dentro da família. E no caso, né, da violência, né, do violador pela internet, é mais difícil ainda, às vezes até mesmo encontrar essa pessoa, né, identificar essa pessoa e aplicar as sanções legais sobre, né, esse tipo de situação. Nem sempre é possível identificar esse agressor. Existem inúmeros casos, inclusive, de pessoas que perdem totalmente assim, as vítimas, né, no caso crianças e adolescentes, que o agressor some, desaparece do mapa, desaparece da rede, e ela fica com as consequências, né, infelizmente, para a sua vida. Bom, então, Vivi, quer falar alguma coisa? Quero. Existe até um programa chamado Fishcat. Ele até no Brasil começou a fazer. A pessoa que comete o crime da internet, ela pode entrar também na situação do imaginário, né? Ela não está achando que está cometendo um crime. Então, porque ela tem 2 papéis. Perante a sociedade, né? Eu tenho um papel, né? No meio social, eu demonstro uma postura. E na internet, aí eu entro na fantasia, né? Onde eu cometo meus delitos, eu cometo meus crimes. Eu sei que existe mais um sigilo, de ser pego é muito mais complicado. As pessoas acham que a questão de compartilhar foto, né, íntima de alguém, essas violências que existem muito, principalmente de criança, é tão comum. Hoje, assim, infelizmente, ainda a gente acaba recebendo vídeos que o povo dá risada, projetando, né, ações sexuais que vivenciaram, que viram ali, ou senão até que pais incentivaram, que achou bonitinho, a criança bonitinho, faz aí, fulano, um gesto obsceno, tem uma dança obscena. E eles não conseguem perceber que aquilo está violando o direito da criança, está explorando uma imagem que ela não poderia ser passada, que é a imagem, né, da questão da sexualidade. Isso a gente vê muito, né? E o agressor, ele pode entrar no mundo da fantasia e achar que está na verdade, na razão dele, que ele é difícil, porque ali ele interpreta um papel, né?
e que pode, questão do sigilo, da segurança, porque quando eu sou exposta, é diferente dos julgamentos. E quando eu interpreto papéis, é muito mais fácil eu seduzir o outro. E esse Fishcat é essa situação. São pessoas que se relacionam com outras, né? E eles mentem o que são. E aí existe uma equipe que ela vai investigar. Quando chega lá, é outra pessoa, é outro perfil, é outra realidade. Às vezes se trata, né, de pessoas até comprometidas, pessoas que não tinham aquele nível social na qual ela disse para o outro no momento da sedução. Me ouvindo? Bom, nós já estamos já com 1h30, né, de live. O assunto é muito interessante, complexo, né? Nós não vamos conseguir esgotar, né, essa temática, mas eu gostaria de ouvir um pouco o Antônio, que ele fizesse as considerações finais dele sobre o assunto, né? A Viviane, ou a Pedrina também, né? E a Viviane, para a gente fazer as considerações de desfecho. E também gostaria de lembrar que é importante a gente falar, né, algum de vocês, se souber, a informação de telefones de disque denúncia que podem ser utilizados, né, na hora da fala de cada um. Vamos começar pelo Antônio. Antes de qualquer coisa, queria enfatizar a importância da gente ficar em casa. Nós não podemos esquecer, né, que estamos em período que é necessário que haja esse resguardo social aí, para que a gente não prolifere, né, e nem adquira, né, o Covid-19. Não podemos esquecer do álcool gel para higienizar as mãos, lavar as mãos e também fazer uso, né, das máscaras, que são muito importantes também. Minha máscara caiu aqui. Mas elas são importantíssimas, né, para que a gente consiga se preservar e preservar o outro, né, de uma contaminação aí por Covid-19. Então, Antônio, está com a palavra. Então, já foi falado aqui, né, a respeito da regulamentação, do Conselho Tutelar, do CONANDA também, que vistoria toda essa legislação que envolve as crianças e que envolve a publicidade. A sociedade, de modo geral, também deve estar muito mais atenta hoje em dia com a internet, né? Esse recente caso que a gente abordou hoje da menina Bel, foi um caso que, assim, veio à tona, mas o canal já havia sido criado há anos atrás. Então, assim, a população hoje está muito mais atenta, muito mais conectada. Então, é interessante que a gente continue assim, porque dessa forma a gente consegue proliferar esse tipo de situação, e já aconteceu o que vem acontecendo, para que a gente não deixe isso se repetir, entendeu? Seja lá qual for o bullying, partindo da família, ou partindo, seja lá de quem for, entendeu? É, o telefone a gente pode já indicar aqui, com a Viviane, do Conselho Tutelar, né? Eu acredito que seria o ideal para poder, ou o Ministério Público, como foi no caso da menina Bel também, para que a família seja punida, ou então que responda pela situação, né? É isso, as considerações finais. Foi abordado também o caso do ator Macaulay Culkin, né, que era um ator. Também eu vi a respeito daquele outro ator mirim, o Arnold. Hoje eu acho que ele já é um adulto, um moreno que fazia séries americanas. Ele parece que ele levou um golpe dos próprios pais, e teve que entrar com um processo na justiça porque ele era muito explorado. Na época não existia isso, né? Não existia na internet na época, antes era só TV mesmo. E ele era muito explorado, gravava por horas e teve que chegar a essa situação, porque ele decretou falência, inclusive, porque todo o saldo bancário dele era movimentado pelos pais, e quando ele foi ver a fortuna que ele deveria ter, ele se aposentou aos 18 anos e acabou tendo um percurso, assim, poderia ter um futuro brilhante, né, na mídia, um adulto, ator também, mas não, ele resolveu se afastar, e parece até que ele, não querendo inferiorizar esse tipo de profissão, tá, gente, mas assim, hoje parece que ele era a segurança de um shopping, e abandonou a carreira artística por conta de toda essa exposição que ele teve. Então, assim, eu aconselho a população, as pessoas que estão conectadas, as pessoas que
como é que se diz a palavra? Policiem, né? Isso, todo esse tipo de conteúdo que envolva crianças e que fiquem atentos a isso e qualquer tipo de situação que constrange a criança, que traga algum tipo de problema futuro para que ela se torne um adulto, né, infeliz com o passado, é importante que a gente esteja sempre atento a todo esse tipo de situação. Obrigada, Antônio. A gente sabe que a internet veio para ficar, né? A gente Com não tem certeza. mais como se desvencilhar dela. Então, Pedrina, queria que você compartilhasse suas considerações finais sobre esse assunto, né? Eu quero reafirmar aos pais, né, que estes tenham atenção com seus filhos, que computadores, celular e tablets fiquem na sala, né, que não deixem os seus filhos sozinhos no quarto, navegando na rede, sem eles saberem do que se trata. Às vezes o adolescente, a criança fica horas e horas navegando na internet, o pai trabalhando não observa, né? Para prestar atenção nos seus filhos, para incentivar nos seus filhos a cultura de respeito ao próximo, tanto no mundo real quanto no mundo virtual, né? Orientar os seus filhos para o uso seguro da internet, né? Para evitar que eles acessem sites que não diz respeito à faixa etária de idade. Os pais têm essa atenção. Às vezes a criança tem 10 anos de idade assistindo conteúdo que é para adolescente, né? Até mesmo pela própria idade, a criança não vai ter discernimento para entender se aquilo ali é adequado para ele ou não, né? Chamar atenção para o fato de que existe meios do pai filtrar o que o filho vê na internet, né? Tem como fazer essa filtragem e proteção, cuidar do seu bem mais precioso, que é o seu filho, né? Então, assim, eu penso que certos cuidados em que o pai, ou a mãe, ou o cuidador tem, ele vai colher no futuro só bonanças, né? Então, cuide do seu bem mais precioso, que é o seu filho, e se precisar fazer alguma denúncia, pode discar, né, no Disque 100, que é a Secretaria de Direitos Humanos, que aí o Disque 100 vai filtrar para a entidade responsável para estar fazendo a investigação. Eu peço aos pais que tenham muita atenção, né, ao que seus filhos navegam na rede, porque quem está do outro lado, a gente não sabe quem é, a gente não conhece o coração do outro. Né? Existem muitos pedófilos na internet que estão aí à solta, só esperando a oportunidade para atacar alguém, né? Para prejudicar o outro, literalmente. Então, eu chamo a atenção para isso. Cuidem do seu bem mais precioso, que são os seus filhos. Ok, obrigada, Pedrina. Viviane, né, queríamos que você fizesse suas considerações finais e falasse se existem algum número de contato para denúncias, né, por violências aí em relação à internet também, e no caso, se essas denúncias podem ser anônimas ou se a pessoa precisa se identificar. Uhum. Reforçando, né, como a Pedrina falou, o Disque 100, ele, na verdade, ele já encaminha para qualquer... ele atinge os órgãos de garantia de direito, ele pode ser denúncia anônima, sim, porque hoje o Disque 100, ele é universal, né, na verdade, no nosso país. Então, ele já encaminha para os órgãos e para o destinado de cada município. Eu tenho aqui o número também do Conselho Tutelar, que é do plantão, né? Qualquer situação existente, a qualquer hora, pode entrar em contato, que é o 99933 5756. Então, repetindo, é 99933 5756. E a unidade do CREAS hoje... Depois vamos colocar os números aí abaixo, né, da nossa live, para as pessoas que precisarem, né, anotarem depois. Lembrando que nós estamos no município de Eunápolis e esse celular do plantão do Conselho Tutelar é DDD 73.
7-3. E a unidade do CREAS hoje, ela fica localizada, né, na rua Antônio Soares, 245, na Centauro, próximo ali ao ginásio de esporte, né, o ACM. O telefone de lá é o 73-3261 4753, e o WhatsApp da gente é o 999 66 9271. Então, 999 66 9271. A ligação ela pode, né, ser anônima, não precisa se identificar. A equipe é preparada para estar recebendo e orientando a pessoa, né, que denunciar. Não utilize, gente, esse e-mail para poder passar trote, né? Porque é uma situação séria, né? Os profissionais que estão lá para melhor atender, a gente sabe que a unidade do CREAS é difícil atender todo o município, porque nós somos apenas uma unidade, né, para todo o município, a gente sabe que o número de violência tem aumentado, né? Infelizmente. Mas você que está em casa, né, ou conhece alguém que está passando por alguma situação de violência, né? Agora vou falar um pouquinho fora do foco, né? Porque a gente também atende mulheres, idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes que se encontram em situação de direito violado. Então, muita gente ainda não sabe que existe o CREAS. A gente ainda recebe muita pessoal. Infelizmente, quem tem poder aquisitivo, né, maior, eles têm muita dificuldade de acessar os serviços e nem sabe que dentro do município da gente, a gente tem um serviço tão rico assim para poder, né, ajudar. E agradecer nessa oportunidade, né, para a gente poder estar falando um pouquinho do nosso serviço aqui. Eu gostaria só de perguntar mais uma coisa, Vivi. Nesse período de pandemia, até vocês três mesmo, essas denúncias, elas continuam, podem ser feitas pessoalmente ou o serviço está atendendo apenas online ou por telefone somente? Situações emergenciais, a gente ainda continua fazendo visita e atendendo lá na unidade pessoalmente. A equipe está toda preparada, né, para poder receber a pessoa. A gente já deixa disponível ter máscaras para as pessoas que não terem, né, condição e nem não possuir, né, para poder atender e também proteger toda a equipe. E também estamos fazendo muito atendimento remoto, né, utilizando as redes sociais também, né, para poder estar monitorando principalmente os casos que já são existentes na unidade. Porque a gente sabe que se a gente deixar de estar assistindo o público, né, a situação pode se agravar. Ok. Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Foi muito útil, né, para a nossa comunidade esse diálogo. Eu acredito que muitas pessoas que assistiram e que vão estar assistindo também, né, porque o vídeo vai ficar, a live vai ficar salva aqui no nosso Facebook, no YouTube, no canal do YouTube, para que as pessoas possam estar adquirindo também mais informação, reflexões, né, e sabemos que a legislação ainda tem muito a avançar, né, no sentido da regulamentação da internet, referente a essa questão dos crimes cometidos por internet, né? É algo que está começando, algo complexo e algo que, com certeza, em relação à criança e adolescente, né, nós precisamos cuidar, né? Como já falamos, né, a lei, no caso, a Constituição Federal, né, no artigo 277, fala que a família, o Estado, né, são os protetores oficiais, né, das crianças e dos adolescentes. Que cada um de nós possa abraçar esse papel de compromisso social que temos e de não sermos coniventes com violências pela internet e outros tipos que nós sabemos que estão acontecendo muitas vezes aí durante esse período de pandemia também. Queria agradecer a Pedrina, muito obrigada. Viviane, muito obrigada. Antônio, muito obrigada pela participação de vocês. E aos nossos monitores, Timóteo e Tami, né, que estão nos dando todo o suporte aqui durante a live. Um abraço, né, a todos e até a próxima live. Né? Provavelmente estaremos falando sobre um tema muito atual também, que é a questão do racismo e atualidades. Mas estamos ainda, né, preparando, né, o material para estarmos com vocês novamente. Um abraço e até as próximas. Até mais.